Você já provou o bolo de maracujá? Se ainda não, vem comigo assistir esse vídeo. Agora, se já provou, fique por aí também, porque além dessa receita estar simplesmente irresistível, ainda tenho várias dicas para o seu bolo ficar bem fofinho e cheio de sabor. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! E a primeira parte dessa receita é bater o seu maracujá até triturar completamente as sementes. Depois de bater o seu maracujá, passe-o por uma peneira que tenha as tramas mais abertas, como essa daqui. Dessa forma, alguns grãozinhos das sementes passarão por ela, mas a grande maioria ficará retida. Se fosse só por mim, eu utilizaria toda a semente do maracujá triturada, porque ela, além de dar uma leve crocância ao bolo, a semente triturada do maracujá é rica em fibras e antioxidantes, ajuda na digestão e deixa a nossa receita bem mais nutritiva. E se você é uma dessas pessoas que não gosta da semente do maracujá, tenha em mente que ela combate radicais livres, melhora o funcionamento intestinal, aumenta a sensação de saciedade, controla o colesterol e combate os radicais livres. Isso tudo por si só já é motivo suficiente para você começar a consumir as sementes do maracujá, não é mesmo? Bom, depois de peneirar a polpa do seu maracujá ou não peneirar, inicie o preparo da massa do seu bolo. Para isso, você baterá o açúcar com a manteiga até formar um creme levemente esbranquiçado. Mas aqui vai uma dica muito importante. Deixe a sua manteiga ficar em temperatura ambiente ou em ponto de pomada. Com a manteiga gelada, vocês irão demorar um pouco, assim como eu. Vocês viram que no início eu comecei a bater a manteiga com o açúcar utilizando um fouet, mas eu tive que trocar para a espátula? Então, o motivo disso é que com a manteiga gelada, utilizando o fouet, eu não conseguiria fazer essa mistura. Então eu troquei para a espátula para misturar e para que ela fosse amolecendo. Quando ela ficou mole o suficiente, eu voltei a bater o meu creme com o fouet. Depois de transformar o açúcar com a manteiga em um creme levemente esbranquiçado, você começará a adicionar os ovos. Muita atenção a essa parte. Não coloque todos os ovos de uma vez. Você deverá colocá-los um a um. Esse é um bolo de massa amanteigada. Então, se você colocar todos os ovos de uma única vez, a sua massa irá talhar e pode ser que você não consiga dar ponto a ela novamente. Então é importante que você adicione primeiro um ovo, incorpore ele ao seu creme, depois adicione o outro e siga esse processo até que todos os ovos da receita sejam incorporados ao seu creme. E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, aproveite esse momento para se inscrever. Ative também as notificações e fique por dentro não só de receitas deliciosas, como dicas incríveis que te ajudam muito. Depois de adicionar todos os ovos, você poderá observar que a sua massa terá talhado levemente. Não se importe com isso. Fazendo da forma que eu ensinei agora, você conseguirá dar ponto na sua massa novamente. E como você fará isso? Adicionando a farinha. Mas atenção, a farinha também precisa ser acrescentada aos poucos. Você irá colocar 1/3 da farinha e irá incorporar essa quantidade ao seu creme. Depois que essa quantidade for agregada ao seu creme, você irá acrescentar uma nova quantidade. Nesse momento é que você deve observar se a sua massa já ficou ou não muito densa. Se ela tiver ficado muito densa, é hora de entrar com a parte líquida da receita, que é a polpa de maracujá com as sementes. Adicione metade da quantidade e misture bem, incorporando ela à sua massa. E, gente, a participação de vocês é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, deixe seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Após incorporar essa primeira parte da polpa de maracujá à sua massa, você voltará a acrescentar a farinha, porque nesse momento a sua massa voltará a talhar. E você voltará a dar ponto nela com a farinha de trigo. Mas novamente você não irá acrescentar toda a farinha de trigo, apenas a metade do que sobrou. Volte a incorporar a farinha à sua massa e depois que ela for totalmente agregada, adicione o restante da polpa de maracujá. Mexa novamente e depois que a polpa de maracujá for incorporada à sua massa, você irá acrescentar o restante da farinha e continuará batendo até que ela seja agregada à sua massa. A lista de ingredientes dessa receita está na descrição do vídeo junto com as quantidades e um breve passo a passo. Depois que toda a farinha e toda a polpa de maracujá for incorporada à sua massa, será a hora de acrescentar o leite. Adicione o leite e mexa bem, até que ele seja agregado à sua massa. Feito isso, a sua massa estará quase pronta. Precisamos apenas acrescentar o fermento em pó.
Duas dicas muito importantes nessa etapa do processo aqui são as seguintes. A primeira é: peneire o seu fermento. Pode acontecer do fermento empedrar um pouquinho e na hora de você colocá-lo na massa, essas pedrinhas caírem e elas não dissolvem. A segunda dica é: o fermento não pode ser batido, ele precisa ser incorporado. Para isso, você deve fazer movimentos circulares e leves, puxando sempre a massa de baixo para cima, exatamente da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Depois que o fermento for agregado à sua massa, ela estará pronta e vamos preparar a forma. O preparo da forma é bem simples, você irá colocar papel manteiga no fundo e irá colocar a sua massa. Não é necessário untar nem enfarinhar as laterais. Agora, se você não for utilizar o papel manteiga, aí sim você precisará untar e enfarinhar, não só as laterais, como o fundo também. Acomode a sua massa na forma e espalhe ela muito bem, para que o seu bolo tenha a mesma altura em toda a assadeira. Dê batidinhas para que ele assente perfeitamente e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Não esqueça de pré-aquecer o seu forno 10 minutos antes de levar a sua massa para assar. E enquanto o seu bolo estiver assando, prepare uma deliciosa calda de maracujá. Para deixá-lo bem úmido, ainda com mais sabor de maracujá, em uma panela você irá adicionar 3 colheres de sopa de açúcar, um dedo da polpa do maracujá e agora sim, ela deve estar totalmente coada, sem nenhum grãozinho de semente, e um dedo também de água. Misture bem esses ingredientes até o açúcar dissolver completamente e leve ao fogo. Deixe levantar a fervura e quando isso acontecer, ferva essa calda por 5 minutos. Após esse tempo, transfira para outro recipiente e deixe esfriar. Calda pronta, vamos preparar a cobertura do nosso bolo, que será uma deliciosa ganache. Para isso, coloque o seu chocolate, que pode ser o ao leite ou meio amargo. Eu particularmente prefiro o meio amargo. Pique o seu chocolate, coloque-o em um recipiente, aqueça o creme de leite, deixe ele ficar bem quente e coloque sobre o chocolate. Em seguida, mexa bem até o seu chocolate derreter completamente. Mas lembre-se, esse processo precisa ser feito enquanto o creme de leite ainda está quente. Quando seu bolo estiver assado, retire-o do forno. Para saber se ele está no ponto, espete-o com um palito ou um garfo. Tá vendo aqui que eu já fiz um furinho no meu bolo? Eu fiz enquanto meu bolo ainda estava no forno, para saber se ele já estava assado ou não. E como o meu bolo já estava totalmente assado, eu retirei ele do forno. Agora, tá vendo esses furinhos que eu estou fazendo aqui? Eles são para que a calda penetre no meu bolo de forma mais fácil. O ideal é que você faça os furinhos e acrescente a calda depois que o seu bolo esfriar. Mas, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu amo de paixão bolo quente. Então, eu nunca consigo esperar que o meu bolo esfrie completamente. E dessa vez não foi diferente. Esse bolo fica muito bom, quente, morno ou gelado. Gelado ele é uma sensação de verdade. Bom, mas eu não aguentei esperar. Eu sou assim desde criança. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó falava que eu ia ter dor de barriga porque eu comia bolo quente. Mas eu pedia tanto e ela acabava deixando. Afinal de contas, vó é vó, não é mesmo? E como eu não aguentei esperar, eu fiz os furinhos no meu bolo enquanto ele ainda estava quente e também coloquei a calda nele enquanto ele ainda estava quente. Para soltar o meu bolo da forma, eu passei a faquinha ao redor dele, da forma que vocês me viram acabar de fazer. Em seguida, coloquei um prato sobre a forma e desenformei o meu bolo. Agora, gente, olha como esse bolo está fofinho, olha isso. Mas tá vendo aqui que alguns pedacinhos dele estão faltando? Isso foi porque eu desenformei o meu bolo quente, não esperei que ele esfriasse e fui tirar o papel manteiga. Alguns pedaços agarraram no papel manteiga, mas eu vou falar pra vocês, isso não fez muita diferença, porque sobre o meu bolo eu irei colocar a ganache de chocolate e ela acabará escondendo essas imperfeições. Coloque a ganache no centro do bolo, conforme eu fiz. E vá movimentando a colher empurrando levemente a ganache para as laterais, para que ela escorra cuidadosamente. Exatamente da forma que vocês me viram fazer aqui no vídeo, gente. Se vocês fizerem dessa forma, não terá erro. Agora, olha que maravilha ficou esse bolo, de verdade. Vamos cortar e ver como ele está por dentro. E aqui vocês já podem observar que ele está bem macio. Afinal de contas, essa pontinha até soltou na hora do corte. E aí, o que você achou dessa receita? Me conte nos comentários. E olha isso, gente. Esse bolo macio, aerado, com essa ganache escorrendo, bem molhadinho, com aquela calda de maracujá. Que delícia, de verdade. Se vocês fizerem essa receita, não irão se arrepender.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fique com Deus e com as 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.